Olá, a paz de Cristo a todos. Espero que você esteja bem. Vamos hoje para mais um capítulo do nosso propósito do canal Palavra do Dia. Hoje o capítulo de Provérbios é o capítulo de número 20 e o versículo em destaque é o versículo 29, que nos diz o seguinte: O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as cães. Esse versículo aponta dois tipos de pessoas diferentes: os jovens, pessoas de pouca idade, e os anciões, pessoas de maior idade. E basicamente ele fala que a vantagem do jovem é a sua força, é o seu vigor físico, e a vantagem do idoso, do ancião, é o seu cabelo branco. O cabelo branco na Bíblia vem com a ideia de experiência. E ao meditar sobre isso, eu quero compartilhar algumas coisas. E eu quero começar dizendo que há lugar para todos no reino de Deus. Deus usa tanto jovens tanto quanto pessoas mais velhas também. Um dos versículos que mais me ministram sobre isso encontra-se no Joel, no capítulo 2. Ao falar sobre o derramado Espírito, Joel diz que jovens vão ter visões, mas os idosos terão sonhos. Todos temos lugar no reino de Deus. Deus usa um ancião chamado Moisés, com 80 anos, para tirar todo o seu povo do Egito e encaminhá-lo à terra prometida. Deus chama um idoso chamado Abraão, que na época ainda era Abrão, que tinha 75 anos já, e Deus o chama para ser pai de uma nova nação. Ao mesmo tempo, Deus também pega um jovem chamado Davi, e com 17 anos Deus o capacita a derrubar um gigante. Deus chama um jovem chamado José e se agrada dele. Esse jovem com 17 anos ele é preso e levado a cativo no Egito pelos seus irmãos. Isso porque o seu caráter já era irrepreensível apenas com 17 anos. Deus levanta 4 jovens chamados Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que com 14 anos, levados à Babilônia, uma terra distinta em cativeiro, os 4 não decidem se contaminar. Propõem no seu coração não se contaminarem com os manjares do rei e se mantêm com o coração puro diante de Deus. Tudo isso apenas com 14 anos. Tanto é que Paulo fala a Timóteo, seu discípulo, e fala o seguinte: Timóteo, não deixem que desprezem a tua mocidade. Pelo contrário, você tem condição de ser exemplo para os fiéis. E por que isso? Porque idade e sabedoria estão atrelados, mas não necessariamente. Porque, como já dito anteriormente nesse canal, a verdadeira sabedoria ela não é humana. A verdadeira sabedoria ela provém do alto, ela vem do Senhor. E Deus dá sabedoria tanto para jovens, tanto quanto para velhos, a quem o pedir com o coração aberto. Logo então, como foi lido o versículo, então qual seria a vantagem do idoso? Já que Deus dá sabedoria tanto para jovem quanto para alguém mais velho. A vantagem é que o idoso com o cabelo branco ele tem mais experiência. E todo tipo de experiência é válida, de certa forma sim, mas há um tipo de experiência que é melhor. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia se encontra em Provérbios 16:31, que diz o seguinte: que coroa de honra são as cães, quando se achadas no caminho da justiça. Esse versículo diz o seguinte: os cabelos brancos, a experiência é muito proveitosa quando ela é encontrada no caminho de Deus. O tempo no caminho de Deus é magnífico. Os longos dos anos, vivendo com sabedoria do Senhor, é algo tremendo. E isso é admirável diante de Deus. E essa é a vantagem da pessoa mais velha, dos cabelos brancos. O maior tempo exposto diante da sabedoria de Deus. Porque essa sabedoria, esse tempo diante da sabedoria de Deus, traz o quê? Experiência. E essa experiência traz o quê? Discernimento diante do Senhor, para lidar com as situações da vida. O meu conselho para os jovens é que se deixem gastar na obra do Senhor, porque essa é a vantagem do jovem. Salomão fala o seguinte: aproveitem bem o dia da sua mocidade, porque vai chegar um dia que vai haver cansaço e enfado nos ossos. Então use o seu tempo
para se dedicar na obra do Senhor. Aos mais velhos, use a sua sabedoria, os seus anos com experiência na obra de Deus, vivendo com Deus, para ensinar os mais jovens, como eu que estou falando aqui, e os que também estão precisando. Lembrando mais uma vez, todos nós temos lugar no reino de Deus. Deus usa cada um de nós. Um dos versículos mais que falam bastante sobre isso também no meu coração encontra-se no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Após a ressurreição do Mestre Jesus, Maria Madalena vai dar a notícia e João e Pedro começam a correr ao rumo do túmulo. Ao chegar lá, João vê as vestes, mas ele não entra. Ele chega primeiro porque ele é mais jovem, porque tem mais vigor físico. Passado um tempo, Pedro chega ofegante porque ele é mais velho. Porém, ao chegar lá, ele olha também as roupas que João viu, as vestes. Jesus não estava lá, tinha ressuscitado, mas as vestes ficaram lá. Mas ele vê as vestes e ele também vê o pano que envolvia a cabeça de Jesus. João chegou mais cedo, mais rápido, ele usou seu vigor físico para chegar mais rápido e identificou uma coisa. Pedro demorou um pouco mais para chegar, mas ele chegou. Mas o seu olhar de experiência encontrou um detalhe que João não tinha percebido, que era a faixa que envolvia a cabeça do Mestre. Todos nós temos lugar no reino de Deus. Deixe Deus te usar também. Deixe, jovem, a sua juventude ser usada com experiências com Deus. Tiago fala o seguinte: bem-aventurado o varão que ele é aprovado quando ele passa por uma aprovação e ele é aprovado. Porque Deus se agrada disso. E Deus lhe dá experiência e Deus o aprova. Bem-aventurado o varão que vence a aprovação, porque ele é aprovado por Deus. E essas aprovações que nós temos dia após dia, com sabedoria que Deus nos dá, nos fazem ser mais experientes, mais sábios e com mais discernimento. Então, use a sua vida com sabedoria e deixe Deus cuidar dos seus dias. Que Deus nos abençoe.